Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Novamente aqui falando sobre corrente elétrica, né? Na aula passada nós falamos sobre corrente elétrica, né? Nós vimos que a corrente elétrica nada mais é do que um movimento organizado, né? Um movimento ordenado, né? Dos elétrons que estão lá nos fios que constituem lá o nosso condutor. Certo? Nós vimos que para que aconteça uma corrente elétrica, para que se estabeleça a corrente elétrica, é necessário que esse condutor esteja ligado, né, a uma fonte geradora de energia, que pode ser uma bateria, que pode ser uma pilha, né? Ou seja, nós precisamos estabelecer uma diferença de potencial, né? A famosa DDP, tensão, voltagem, né? Como queira chamar, tá bom? O que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente quais são os efeitos dessa corrente elétrica. O que acontece com essa corrente elétrica quando ela passa por um condutor, né? Vários efeitos são percebidos, né, quando essa corrente elétrica passa por um condutor. Vamos ver algum desses efeitos, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai falar é o efeito térmico ou efeito Joule, certo? O próprio nome já nos sugere, efeito térmico tem a ver com temperatura, tem a ver com aquecimento. Então, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós percebemos muito, né, a presença desse efeito térmico. Onde nós vemos isso, professor? Olha só, lá no chuveiro elétrico, né, a água ela sai aquecida, sai quentinha, porque quando você liga lá o chuveiro elétrico na tomada, né, que é uma fonte geradora de energia, né, uma DDP, lá na nossa carro 220 volts, quando você liga na tomada, estabelece-se uma corrente elétrica, né? Lá dentro do chuveiro existe um resistor, que nós vamos falar posteriormente, em uma próxima aula vamos falar sobre isso, resistor, resistência, né? E a corrente elétrica, ao passar por esse resistor, faz esse resistor aquecer. Consequentemente, vai aquecer a água que sai bem quentinha, né? Isso requer muita energia. Por isso que esse aparelho ele é um vilão, ele gasta muita energia em nossas casas, tá bom? Também é possível perceber esse efeito térmico, esse efeito Joule, lá no secador de cabelos. Por isso que o vapor, o ar, ele sai aquecido, tá certo? A mesma explicação que eu falei lá do chuveiro elétrico, tá bom? Nas antigas lâmpadas incandescentes, né? A lâmpada incandescente, ela está em desuso, exatamente pelo seu alto consumo de energia, né? Essa lâmpada ela possui aqui um filamento de tungstênio, certo? Quando você liga isso aqui a uma DDP, certo? Estabelece-se um campo elétrico, uma corrente elétrica, né? O efeito térmico faz com que esse filamento ele aqueça muito, certo? Por isso que essa lâmpada esquenta demais. E ao aquecer muito também há uma iluminação, ela ilumina, tá certo? Mas aqui eu estou falando do efeito térmico, desse aquecimento, tá bom? E também na sanduicheira, né? A sanduicheira também ela tem uma resistência, né? Ela também sofre esse efeito térmico, esse efeito Joule. Todos esses aparelhos que estão aqui são aparelhos que consomem muita energia elétrica, tá certo? Por isso são considerados vilões lá da conta de energia. Beleza? Vamos para o próximo efeito. O próximo efeito que a gente vai falar é o efeito luminoso, né? É quando a corrente elétrica ela passa por um gás, certo? E ela vai emitir luz, tá certo? A emissão de luz. Isso é comum, né? Por exemplo, nas lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas fluorescentes, elas possuem um gás ou alguns gases e a passagem da corrente elétrica por esse gás faz com que haja emissão de luz, tá bom? Como vocês podem ver aí uma lâmpada fluorescente. Também o efeito magnético, esse aqui, gente, muito legal, certo? Esse efeito magnético, ele foi o grande responsável, né, em determinado momento da história, né, pelo um grande desenvolvimento, né, que foi a invenção dos motores, tá certo? Então, o motor que a gente tem em vários aparelhos elétricos, ele funciona exatamente por conta do efeito magnético. E isso, gente, o mais interessante é que isso foi descoberto de maneira por acaso, né? Então, um físico chamado de Oersted, ele estava fazendo um experimento, né? E ele percebeu que quando ele ligava, né, o seu circuito elétrico, vou falar daqui a pouco que é o circuito elétrico, quando ele ligava um circuito, né, ele percebia que uma bússola, né, a bússola ela
alterava, né? E como vocês sabem, a bússola ela sente a presença de um campo magnético. Se você pegar um ímã e colocar próximo à bússola, a bússola vai ficar se movimentando. Então, o que acontecia é que quando passava a corrente elétrica no fio, era como se ali tivesse um ímã, né? Ou seja, era gerado um campo magnético. Isso foi muito útil, né, na construção dos motores, tá bom? Outro efeito também muito importante, muito útil, é o efeito químico. O que acontece no efeito químico? O efeito químico é quando uma solução eletrolítica, por exemplo, de água e ácido sulfúrico, né, sofre uma decomposição, certo? Quando você liga ali a uma corrente elétrica. Então isso é muito utilizado, né, na cromagem, né, de materiais, né, quando você quer deixar um material cromado, tipo metálico. Isso é muito utilizado na indústria, tá certo? Para proteger os materiais. Então aí o exemplo desse processo, tá bom? E o efeito fisiológico, esse aqui é o efeito que acho que todo mundo já sofreu, né? Fisiológico quer dizer de nosso corpo. Então, a corrente elétrica, ao passar pelo nosso corpo, ela também vai provocar um efeito, né? Ela vai causar, na verdade, sensações dolorosas, contrações musculares, né? Se essa corrente ela for um valor muito grande, pode até levar a óbito, tá certo? Então, esse é o famoso choque, tá certo? O efeito fisiológico da corrente elétrica. Beleza? Então, esses foram os efeitos da corrente elétrica. Vamos falar agora de circuito elétrico, né? Então, para que exista uma corrente elétrica, é necessário que você tenha um circuito fechado. Aqui nós temos um circuito, mas esse circuito está aberto, certo? Ó, está aberto, tá bom? Então, vamos entender quais são os elementos de um circuito elétrico e entender como é que eu faço para que exista ali, por exemplo, uma corrente elétrica. Então, todo circuito elétrico ele tem que ter alguns elementos. Então, ele tem que ter uma bateria, um gerador, né? Uma fonte geradora de energia, tá certo? Aqui vai ser, na verdade, a DDP, a diferença de potencial, tá certo? Ele tem que possuir também um receptor, né? Ou seja, alguém que vai consumir essa energia, no caso aí é a lâmpada. Ele vai precisar de fios, né? Fios, né, para conduzir essa corrente elétrica, tá certo? E também ele vai precisar de uma chave, que é um dispositivo de manobra. Essa chavezinha aqui, ela vai exatamente fazer com que o meu circuito ele fique aberto ou fechado. Nesse caso aqui, o circuito está aberto, ou seja, não há corrente elétrica aqui. Então não há, por exemplo, perigo de choque nenhum aí, choque elétrico. Certo? Agora, por exemplo, quando eu fecho esse circuito, se eu fechar esse circuito aqui, quando em nossa casa, por exemplo, nós ligamos o interruptor e desligamos, nós estamos fechando ou abrindo o circuito. Nós queremos acender ou apagar a lâmpada. Então vamos ver aqui agora um exemplo em que eu vou fechar esse circuito. Ó. Fecha o circuito. Então na hora que eu fecho o circuito, o que está acontecendo? Fechei o circuito, surge aqui uma corrente elétrica, tá certo? Então a corrente elétrica, ela vai fazer com que aconteça aqui o efeito, ó, está acontecendo aqui o efeito térmico e o efeito luminoso, né? A corrente elétrica ao passar, né, pela lâmpada, né, na verdade pelo filamento da lâmpada, né, vai fazer com que esse filamento aqueça e ele vai ser iluminado, tá bom? O efeito aí térmico, tá beleza, gente? Então o que acontece, por exemplo, se eu abrir esse circuito, então a lâmpada ela vai apagar, certo? Há circuito aberto, não há corrente elétrica, a lâmpada está apagada. Aí de repente eu fecho o circuito, fechei o circuito, a lâmpada acendeu novamente. Tá beleza, gente? Então, isso aí, circuito elétrico, muito interessante, muito importante, bons estudos, vamos fazer os exercícios, beleza? Valeu!